Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que vocês estão me ouvindo. Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos falar de um novo tema. O tema da vez é solidão. Como enfrentar essa pandemia no século XXI? Então, esse é o nosso tema. Para nós pensarmos num tema como este, é muito interessante que nós sejamos capazes de buscar em um primeiro momento as palavras-chave. As palavras-chave, elas são um norte para nós daquilo que nós precisaremos, sem sombra de dúvida, trabalhar no nosso texto. Então aqui, sem sombra de dúvida, a palavra solidão, enfrentar, né, são os enfrentamentos unido aí aos medos dessa epidemia. Epidemia também é uma palavra-chave no século XXI. Então, como lidar com esta solidão? Interessante, enquanto eu estava pensando sobre isso, me veio à mente uma música que se chama Wave, uma música muito bonita, diga-se de passagem. Vocês, aqueles que gostam, né, da MPB, devem ouvi-la. E no decorrer dessa música diz assim: é impossível ser feliz sozinho. Veja, isso dá uma boa discussão para nós. Será que de fato é impossível ser feliz sozinho? Eu tenho a necessidade de ter o outrem ao meu lado. Eu consigo ser feliz com uma outra pessoa ou não? O que o trecho dessa música diz é verdadeiro para nós ou não? A música se chama Wave. Tudo bem, então vamos pensar em relação a isso ao longo das nossas conversas aqui, discussões. Vamos pensar em relação a essa possibilidade de sermos ou não capazes de viver em solidão. Então, eu fiz aqui um fluxo de ideias, levando em consideração o texto de apoio que vocês vão ler aí. Eu fiz aqui o seguinte esqueminha para vocês. Veja, fluxo de ideia. Eu posso fazer aqui por definição. É interessante trazer a definição de solidão. O que é a solidão, principalmente no século XXI, levando em consideração, será que eu estou sozinho quando eu estou com o celular? Quando eu estou nas redes sociais? Moro sozinho em casa, mas o celular parece-me que é parte essencial, integrante do meu corpo. Será que isso é solidão? Então, eu trouxe esse primeiro item aqui, que é a definição. A posteriori, eu trouxe aspectos interdisciplinares que estão por detrás aí desta solidão. Quais aspectos interdisciplinares são esses? Vários. É interessante nós pensarmos que a solidão, ela é vista na sociologia, ela é vista na psicologia, ela é vista na filosofia, ela é vista na atualidade. Então ela é interdisciplinar, ela é vista no contexto familiar, ela é vista no contexto social de um modo geral. Então aqui nós temos vários aspectos interdisciplinares que nós podemos tratar dessa questão da solidão. A própria palavra, não é? Solidão, também as dificuldades de viver sozinho, de estar sozinho, ou mesmo aqui, pessoal, ainda que eu esteja com uma outra pessoa, eu posso estar sozinho. Então essas dificuldades e enfrentamentos também está muito presente aí na vida de casais. Ainda que eu esteja casado, ainda que eu esteja casada, eu me sinto sozinha, eu me sinto sozinho. Por isso, tudo isso vai me desenvolver um sentimento de medo. Também é algo que eu posso trabalhar aí no meu fluxo de ideias ao desenvolver o meu texto, as minhas ideias. As novas relações. E as novas relações hoje, como que elas estão? Pessoas querendo ter menos filhos, pessoas querendo conviver com animais, pessoas querendo não casar. Então, será que tudo isso também compactua com essa era da solidão, né? Com essa era de viver sozinho? Danos sociais que podem causar a solidão. Quais danos sociais podem causar para nós em especial e para a sociedade como um todo? Aí eu estou pegando lá a palavra-chave do tema de como enfrentar isso, né?
eu tenho o narcisismo. As pessoas têm pensado cada vez mais em si, por isso pode ser um fator das pessoas quererem morar, permanecer sozinhas. Tenho também aqui, quando eu digo da epidemia, né? A epidemia, isso tem crescido muito e mais pessoas têm adentrado a essa questão da solidão, ficando cada vez mais sozinhas. Eu não coloquei ali, mas tem desenvolvido essa questão da solidão, muitas questões psicológicas, muitas questões emocionais que devem ser trabalhadas, que devem ser discutidas, que devem ser muito bem articuladas. Certo? Então, pronto, nós já tivemos o tema, nós já trabalhamos a parte de fluxo de ideias, agora vamos partir para a composição mesmo textual. E aí eu vou para esse primeiro ponto, que é a estruturação. Eu sempre gosto de pedir para vocês, alunos, que comecem a estruturação de vocês, que comecem o primeiro parágrafo fazendo uma alusão, fazendo uma contextualização. Eu trouxe aqui o Schopenhauer. Schopenhauer tem uma metáfora bem assim, interessante de ser lida, porque o Schopenhauer, veja que ele observou durante o inverno, que os porcos espinhos durante o inverno, eles se juntavam, mas devido ao espinho, eles se afastavam. Então, era importante que esses porcos espinhos chegassem perto um do outro para que um acalentasse o outro, porque era inverno. Porém, quando estavam próximos demais, eles tinham que se afastar. O ferrão de um ferroava o outro. E isso eu posso fazer uma analogia para a nossa sociedade. Às vezes, quando nós estamos sozinhos, nós estamos bem. Quando nós chegamos, conhecemos, desenvolvemos, passamos a ter uma intimidade com a outra pessoa, aí começam a vir os desacertos, aí começam a vir os desencontros, aí começam a chegar as brigas. Então, será que muita dessa metáfora de Schopenhauer com os porcos espinhos também não podem ser inseridas hoje no nosso dia a dia? Pensem nisso. Tem o Bauman, também Bauman, que fala sobre a relação, né, interpessoal, o que ela se transformou hoje em dia, a relação interpessoal do ser humano. Como que está tão líquida? Isso mudou, isso não mudou? Como que está a definição, né? Eu posso fazer uma definição de solidão e perceber como é que está isso na nossa sociedade. Trouxe aqui a Bíblia. O que eu posso trazer na Bíblia? Eu posso usar a Bíblia como elemento histórico, certo? Elemento histórico. E aí o que diz na Bíblia? Eu sou um exegeta, porém, exegeta é aquela pessoa que estuda com profundidade a Bíblia. Porém, uma parte da Bíblia diz assim: e Deus disse, não é bom que Adão permaneça só. E aí, da costela de Adão, nasce Eva. Mas essas foram as palavras. Não é bom que o homem permaneça só. É um argumento, é uma possibilidade. Não estou ferindo, atingindo, aprofundando religião nenhuma. Só peguei um elemento histórico que eu posso trabalhar também no meu texto dissertativo argumentativo. E aí eu elenco a minha tese em relação a essas analogias minhas aqui, a essas contextualizações, e começo a desenvolver a minha ideia. Depois, né, fiz a minha tese, é hora de buscar a argumentação. Quais foram os motivos que me levaram a pensar nessa minha contextualização? Por que eu a escolhi? Combinado? Depois, pessoal, desse primeiro parágrafo, então, terminamos o primeiro parágrafo, é hora de nós problematizarmos, é hora do segundo parágrafo, o desenvolvimento. O que eu preciso saber para o desenvolvimento? O que eu preciso saber para o segundo parágrafo? Está aqui. É importantíssimo que vocês saibam problematizar. A problematização ela é importantíssima para esse momento. Tá? Então, o que eu posso falar? Eu elenquei aqui para vocês transformações. Tá? Nós passamos por várias transformações, desde a era humana à era digital. E o que essas transformações humanas e digitais podem colaborar para nós
hoje em dia. Problematizar isso, trabalhar essas questões e sempre trabalhando, trazendo um repertório para dar sustento à sua fala. Enfrentamento de tantas informações, pontos positivos e negativos, né, de tantas transformações que a sociedade, de tantas informações que a sociedade vem recebendo. Então, vamos pensar em relação a isso, vamos problematizar em relação a isso. Será que esse excesso de informação digital, será que esse excesso de informação de rede social me faz criar uma fantasia de que com o celular eu tenho muita companhia, eu não estou sozinho? Ou será que mesmo com o celular, mesmo nessa era de muitas informações e transformações, eu estou vazio por dentro, eu estou sozinho por dentro? Como é isso? Vamos problematizar. Depois, bolha social. A bolha social, eu não posso me deixar cair nela, porque essa bolha social ela vai me mostrando que é necessário que eu tenha um casamento, que eu seja heteronormativo, case, construa minha família. Mas será que eu serei feliz assim, casando, construindo essa família? Será que é o que eu quero para mim? Ou em detrimento disso, as pessoas que vivem sozinhas e são amargas, são ásperas, são ácidas. Será que não seria melhor? Será que não lhes faltam casamentos, namorados, parceiros? Então, como que é isso? Vamos problematizar o desenvolvimento, é hora disso, dessa problematização. Posso trazer aqui também a questão da pandemia e unindo essa questão da pandemia, eu trago isolamento social, né? Hoje em dia, que nós estamos passando pela essa pandemia, quais foram os reflexos que ela trouxe para nós? O que nós conseguimos entender em relação a isso? Nós estamos conseguindo viver, nos transformarmos, nos reinventarmos sozinhos ou não? Como é isso? E a questão do paradoxo. Essa questão do paradoxo é muito importante. Eu quis trazê-la porque nós somos a geração mais desenvolvida, né, de todos os tempos em relação a tudo. Porém, nessa questão íntima, na questão pessoal sobre solidão, ainda estamos vazios, ocos por dentro. É uma temática problematizadora que podemos também trazer para o nosso texto, certo? Depois, é hora então de pensar no que? Nos repertórios. Então aqui o repertório tem 10 repertórios, tá? Para vocês pensarem aqui junto comigo, o que eu posso falar. Eu comecei com o Drummond falando nas pedras do caminho, né? E o Drummond ele vai deixar bem claro que para que nós consigamos chegar em algum lugar, nós vamos ter que passar por essas pedras no caminho. E esse caminho, aí quanto mais nós conseguirmos retirar, jogar para o lado, para o acostamento essas pedras, com mais agilidade, com mais fluidez, nós chegaremos lá. Bauman vem falar das relações interpessoais, né? A sociedade líquida virou um clássico, esses dizeres dele. Eu não citei aqui o Hobbes, mas eu vou citar agora que eu me lembrei. Hobbes dizia o seguinte, que o homem é o lobo do próprio homem. Então o homem se constrói e o homem se destrói. Com a solidão, nós estamos nos construindo ou nós estamos nos destruindo? Muito bom pensar em relação a isso. Freud, nós temos a questão do Freud para falar do narcisismo, que nós vivemos, infelizmente, numa sociedade muito narcísica. E muitas vezes as pessoas preferem ficar na solidão exatamente para não ter que dividir bons momentos com outras pessoas, para não ter que dividir o que tem com outras pessoas. Somos tão narcisistas, pensamos em nós mesmos com tanta frequência que às vezes nós, no nosso momento, ficamos a desejar, do ponto de vista psicológico, muitas outras coisas. Sartre, posso trazer também o Sartre para minha redação. Usando o Sartre diz o inferno são os outros. Só que eu não posso esquecer que eu posso ser também o inferno destes outros. Como será? E será que eu não colaboro?
Aí entra o indivíduo, né? Já é uma possibilidade lá para intervenção. Será que eu não colaboro porque essa pessoa tenha decidido, tenha escolhido ficar sozinha em sua vida? Será que eu não tive uma colaboração aí? Será que o inferno de fato são os outros? Eu não posso esquecer que eu também posso ser o inferno de um outro. Então, questão do indivíduo. E eu tenho os dados alarmantes que cresceram e cresceram muito em relação à questão da solidão. 44%, esse dado do IBGE, das pessoas se acham sozinhos. Então isso é alarmante, é gritante, é hora de pensarmos, é hora de problematizarmos em relação a isso. Onde está o erro? O que nos falta? Depois a música, né? Música wave, que eu já disse para vocês, é impossível ser feliz sozinho, então temos que pensar nela, temos que problematizar, sim, tá bom? Poesia, nós temos a poesia da, da periferia, que é conhecida como rap. Lá na poesia da periferia nós temos muitas questões que falam da marginalização, desse sentimento de solidão que as pessoas têm, muitas vezes, vários tipos de solidão. Por isso que eu disse que é um fator multifatorial, né? Vários são os fatores. Vive na solidão na questão financeira, vive na solidão na questão amorosa, vive na solidão na questão organizacional, vive na solidão na questão assim, de descaso para com eles. Então é muito importante também você ter esse olhar sensível. Trouxe Leandro Carnal que escreveu o livro Dilema do Porco-Espinho, um livro magnífico. Vocês devem ler esta obra belíssima, e nesta obra ele vai falar em todos os aspectos legais, né, da solidão e como é que ela entrou com uma força tão grande na nossa sociedade. A atualidade. Atualidade eu posso trazer, né, que lá na Inglaterra as pessoas estão tão sozinhas, que foi criado lá um ministério para lidar com essas pessoas, para poder ajudar a essas pessoas. O Ministério da Solidão, tá? E a psicologia ela vem nos dizer que nós temos que ter cuidado, porque na maioria das vezes o ser humano, as pessoas aparentam ser tão felizes nas redes sociais, estarem tão completas, mas com uma conversa profunda, respeitosa e íntima, você vai perceber que a pessoa está sozinha, está na solidão, está sem ninguém. Então, isso a psicologia do desenvolvimento nos ensina e nos ensina muito. E aí, então, pronto, né? Trouxe para vocês 10 a 12 possibilidades de repertório. Chegada a hora agora da conclusão. Então, o que nós podemos fazer aqui? Infelizmente, esse assunto não é debatido nas escolas. Então, nós precisamos urgentemente que sejam criadas leis para que essas escolas possam falar um pouco mais desse assunto. Também, em outro prisma, que esses psicólogos mencionados por mim lá no repertório, que eles possam chegar às escolas, que eles possam conhecer o íntimo dos alunos, né? Então, que o governo crie essa possibilidade, junto com o Ministério da Educação, de fazer chegar o conhecimento das pessoas, às pessoas em relação à solidão, os pontos positivos, os pontos negativos, para que nós sejamos capazes de sair dessa bolha social que nos diz que nós temos que crescer, casar, ter filhos. Mas será que todas as pessoas estão hábeis para isso? É tanto caso que nós vemos de mãe matando filho, filho desrespeitando mãe. E o contrário também, tantas pessoas sozinhas. Será que uma conversa, uma explicação, uma terapia profunda com essa pessoa, ela não mudaria de opinião, encontraria um parceiro e seria feliz? Então, essa é uma proposta de intervenção para vocês. A mídia também poderia abordar mais o tema para essas crianças que estão vindo, porque elas estão muito conectadas, hiperconectadas, né? A geração da hiperconexão, estão hiperconectadas à internet. Será que de fato as redes sociais, esses jogos, né, eles vêm para
nos auxiliar? Será que a pessoa que vive muito, a criança que vive muito dentro de um jogo, vendo aquela fantasia ali do jogo, na vida real, será que ela não está sozinha? Então fazer com que a mídia aborde cada vez mais esse tema, com que as escolas abordem cada vez mais esse tema. Família é criar os filhos para o respeito, tá? Não criar o filho com com prioridades para um, prioridade para outros, arranjando casamento para um, condenando o outro a viver a solidão, a estar sozinho. Não, crie para o respeito, para a ética, para o desenvolvimento humano. Então a família também tem um valor, um fator muito importante aí. E aqui também eu disse que o governo cria um ministério aqui, não copiar, mas pegar a ideia lá da Inglaterra, criar um ministério para ajudar essas pessoas, porque 40 e tantos por cento é um número muito grande. Então nós precisamos muito falar sobre isso. E para fechar aqui eu também dei a ideia de nós criarmos, ou criarmos não, que nós já temos, né, o CVV, de nós aprimorarmos essa sensibilidade do CVV, que já faz um trabalho lindo com as pessoas do Centro de Valorização da Vida, para essas pessoas também que estão sozinhas, conversar para que elas possam se entender e assim nós chegaremos a uma sociedade mais humana, mais próxima e mais empática que todos nós almejamos. Por hoje é só. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero ter colaborado com o desenvolvimento de vocês humano no primeiro momento e em um segundo momento dissertativo. Não deixem de fazer as produções de vocês. Estou à disposição. Tchau, tchau. Até a próxima.